Muito bem, senhores. É bom estar aqui de novo depois de 3 anos, né? 3 anos atrás eu estive no retiro de solteiros. E hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ter um bloco, vou falar de um assunto aqui, um bloco, né? Vai ser, no primeiro bloco vamos falar do chamado à liberdade. Primeiro bloco. Depois teremos um coffee break, não é isso? Isso. Porque nesse retiro, amigo, o negócio é chique. Cheguei aqui, recebi uma água viva. Ali, amigo, água viva. Tá pensando que esse negócio assim de água parada lá, né? Raiz egípcia, não, aqui é viva. Viva a água, tá? Tomei os goles aqui e já me senti espiritual. Vivo completamente. Então, muito obrigado por isso. E mais, cada dia, não sei se você reparou, vocês repararam, Edson? Cada dia que passa ele fica mais macambuzo. Traduz. Como vai ser o macambuzo? É assim. O que eu tenho que fazer no próximo para manter, pelo menos manter esse padrão? E mais eu tenho a resposta, é só você não dormir. Não dormir pra quê? Pra quê? Só não dormir, que fica igualzinho. É isso aí. Senhores, depois do coffee break, temos um outro bloco. E fim. E quem não começa não termina, né? Então vamos começar. Não é legal quando... começar falando aqui dos nossos publicadores. Vamos falar do nosso patrocinador primeiro, né? Nosso patrocinador. Temos aqui a Editora Tangente, que os nossos livros precisam sair por algum lugar. Traz aqui a Cante para uma Canção, muitos de vocês já têm, só tem e-book. Assim que estabilizarem, né, as músicas, a gente quer publicar em papel. Vocês já têm esse, não é? Já tem aqui, não é novidade. Ótimo, eu vi o livro de 2015. Bem no finzinho, né? Bem no finzinho de 2015. Questão de honra sair em 2015, né? Bem no finzinho. Em revisão, guia para a humildade. Eu não estou falando de vocês, tá? Tem gente que precisa. Tem gente que precisa. Então vai que você conhece alguém, primo seu, né? Tem alguém na sua igreja em casa que precisa ser mais humilde. Então você indica, dá de presente. Dá de presente o livro, Guia para a Humildade. Você só pode aprender alguma coisa e pode tornar a sua vida mais fácil. Você já é humilde. Então, pessoas humildes à nossa volta tornam a nossa vida mais fácil. Então, guia para a humildade. O que mais? Pensamentos poderosos. Traduzido do livro em inglês, Mind Change. Aqueles que conhecem inglês sabem que a tradução ficou perfeita. Né? Perfeita. Tenta traduzir Mind Change, vai? Mudança de mente. Nome ruim para o livro. O livro não está certo. Assim. Mudando de ideia também. Mudança de perspectiva. Horrível. Então, como o livro trata de realmente dar uma nova perspectiva, olha a cor ali, né? E trata também de nós tratarmos nossos pensamentos, já que nossos pensamentos guiam a nossa vida, de forma que nossos pensamentos nos ajudem a superar nossas dificuldades e viver uma vida cristã completa. Então, pensamentos poderosos, né? Como Deus. Como Deus. Muito bem, então essas são as promessas para 2016. Estamos trabalhando, traduzindo e em revisão de toda a gente. Muito bem. Adiante, o chamado à liberdade. Jesus Cristo nos chamou à liberdade, não é? E não é legal quando a gente tem um relacionamento onde a gente pode ser, não está amarrado por nada, não está amarrado por nenhum contrato, não está amarrado por nenhuma convenção escrita, você não assinou nada, né? Não assinou nada. Que tipo de relacionamento é assim? Que não está amarrado por nada? Vamos lá. Livre. Que é livre, né? Exato. Que tipo de relacionamento entre pessoas é assim? Amizade. Muito bom. Amizade é assim, né? Você tem mais amizade com quem tem, você tem empatia, tem uma ligação ali, você desenvolve amizade. É livre, né? Não tem contrato. O que mais? Pais e filhos. Embora tenha obrigações legais aí, né? Mas também, em tese, não tem contrato. Mamãe, né? Ali, não tem. O que mais? Irmãos. Irmãos não tem. Deveria ter às vezes, né? Mas não tem. Namorados, não tem. Contrato também, né? Não tem contrato. Está lá, ali, né? Não tem contrato. Está livre. Se casar, tem contrato. Certo? Contrato de casamento, não é isso? Você assinou um contrato, assinou? O bebê assinou,
para alguns terror e pânico, né? Assinou o contrato, já foi, já era, assinado agora, né? Assinado. É bom assim, né? Quando não tem contrato. Agora, algumas relações são organizadas por contrato. Por exemplo, contrato de trabalho. Contrato de trabalho. Você trabalha em algum lugar, você tem um contrato de trabalho. E no contrato de trabalho tem parte das suas obrigações. Não tem todas, porque é impossível, né? Tem todas as obrigações. Você vai fazer um trabalho no contrato. Mas tem parte lá das suas obrigações básicas do contrato de trabalho. E aí você cumpre o contrato, você vende o seu tempo, é isso? E o seu empregador paga, remunera pelo tempo que você vendeu o contrato de trabalho. Tem contrato de compra e venda, né? Tem contrato de sociedade, tem contrato social. Alguns aqui têm empresas, tem contrato social. Então são contratos que regem nossa vida. E nós sabemos que quando Jesus Cristo nos chamou, Ele não apresentou um papel, não é? Ele disse que nós fomos chamados para quê? Para a liberdade. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Curioso esse chamado, né? Olha aqui, eu quero chamar você para você ser livre. Vem comigo aqui que você vai ser livre. Por que eu vou com você? Para ser livre? Não, vem comigo. Você vai entender. Vamos estudar aqui, para a gente entender, o caso de Jó. Jó, capítulo 1, verso 6. Diz assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Muito bem. Satanás, perto de Deus, Deus falou: olha, veja meu servo Jó. Íntegro. Faz com integridade, não porque tem que obedecer isso e aquilo, faz porque é íntegro, completo. Teme a Deus, odeia o mal. E aí, Satanás, que não é bom, que é malandro, esperto, que é mala, vem lá e fala: tá bom, você está falando dessas caraminholas todas, mas veja bem, será que Jó, verso 9, não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra exagerada. Mas estende tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O que Satanás está falando aqui? Jó só está cumprindo um contrato. Ele só age assim porque vocês têm um contrato. Você protege tudo que ele tem, você protege a sua família, você protege toda iniciativa. Pensa que eu não sei, tudo que ele faz dá certo, você fica lá: vou abençoar aqui, vou abençoar. Pensa que eu não sei, aí você abençoa tudo que ele faz, e também assim, até eu, você vai abençoar o que eu faço, até eu. Olha, grande coisa, primeiro, o Senhor sendo tratado desse jeito. Essa era a acusação de Satanás. Tem um contrato ali. O Senhor me respeita entre Jó e Deus. O Senhor me respeita, eu te entendo. O Senhor me ajuda, eu te entendo. O Senhor me ajuda, eu te obedeço. Eu sou íntegro, porque é uma troca. Aqui. Se o Senhor não fizer sua parte, Deus, eu não faço a minha. É disso que Satanás está acusando os dois. E aí,
O Deus eterno, que conhecia o coração de Jó. Tinha muito carinho por ele, muito amor. Diz, responde, né? Ah, é? Pois então, veremos do que Jó é feito. E aí vocês conhecem o que sucedeu-se. Falando rápido, escritura que vocês conhecem. Disse Jesus, em João 8,31, né? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus começa a falar isso. Começa a falar que a verdade liberta. Começa a chamar as pessoas para a liberdade. Começa. Venham, me sigam, vocês vão ser livres. Me sigam, vocês vão ser livres. Ele prega 1 ano, 2 anos, 3 anos e morre. E veja bem, depois de pregar isso, dentre outras coisas, vamos pregar essa mensagem de liberdade, durante todos esses anos, eis que muitos acreditam em Jesus Cristo, como nós acreditamos, certo? Muitos acreditam, muitos judeus acreditam, e muitos gentios acreditam também na mensagem de liberdade de Jesus. Jesus veio primeiro para quem? Os judeus, né? Ele prega para os judeus, quase totalidade do tempo dele para os judeus, um ou outro escapada fora, prega para os judeus. Mas a mensagem de liberdade depois se estende para os gentios, amém, é nós, né? Se estende aos gentios, que bom. E aí os gentios recebem também a mesma mensagem e eles acreditam que eles estão sendo chamados para a liberdade. Agora nós temos um problema. Problema. Porque a igreja com os judeus foi a primeira a ser montada, né? A igreja de Jerusalém. Os judeus estão lá. Eles viviam uma vida reta, né? Os judeus, uma vida moral. Tinham fé, eles conheciam ali as escrituras. Eles precisavam acrescentar ali Jesus Cristo, né? O chamado à liberdade, né? Da lei, sem quebrar a lei, mas a liberdade da lei. Então, eles foram chamados a acrescentar Jesus na fórmula e virar a fórmula do avesso. Mas o coração de justiça, de honestidade, de retidão, eles tinham. Para um bom judeu se tornar um bom discípulo, não faltava tanto assim. Mas aí, a mensagem chega aos gentios. E os gentios, que somos nós, aí é complicado. Porque a gente vem de tudo que é origem. Para um judeu é uma zona total, né? Onde vem gente que imagina o mundo pagão, sabe-se lá os costumes. A gente sabe, né? Porque não é tão diferente um monte de coisa aqui. Da onde veio? Agora imagina aquele cara que cresceu ali, recebendo esse povo doido. Arco-íris completo. Até esse arco-íris completo. Vindo. E agora? Então se levantaram alguns dos partidos religiosos dos fariseus, que haviam crido, né? Judeus, discípulos de Jesus Cristo. É necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os judeus, agoniados, acharam a solução. É simples, como a gente não pensou nisso antes. É só pegar os gentios que estão crendo na mensagem de Jesus, vamos torná-los judeus primeiro, e depois a gente batiza, porque aí eles vão entrar na igreja redondinho, e é muito mais fácil amar se eles já forem judeus, né? Se eles forem muito diferentes, dá um trabalho. Vai chegar aqui com o cabelo verde. Tem dificuldade agora, alguém com cabelo verde. Vamos ensinar a lei de Moisés primeiro, aí a gente circuncida para garantir, né? Tem que ter coragem. Então, garantir. E aí depois, batiza. Daí, imagina
o entusiasmo deles, depois de ter essa grande ideia. Imagina. E começou-se a falar isso. E alguns começaram a fazer isso. Ah, você quer se converter a Jesus? Legal, vamos aqui. Abre aí em Gênesis, abre aí em Levítico. Vamos aqui estudar aqui. Vamos aqui observar alguns costumes. Vamos aqui observar isso e aquilo. E aí, os gentios começaram a ver aquilo e falaram: opa, não foi essa mensagem que eu ouvi inicialmente, não. Está tendo algum problema aqui. Vamos lá em Atos, capítulo 15. Convocou-se então uma grande reunião para discutir o assunto, porque começou a cheirar mal. E havia risco de divisão na igreja por causa disso. Então, em Atos, capítulo 15, diz assim no verso 6. Teve que reunir a cúpula, apóstolos e presbíteros, reúne todo mundo aí, que é crise. É crise esse negócio. Vamos trabalhar aí para resolver. Então, para se unir e unir a igreja, se reuniu. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês, para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que cargas d'água agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. E ele termina essa discussão. Foi embora, né, Deus? Termina essa discussão. Reuniram-se, então, para tratar desse assunto. E a conclusão foi essa. 19 e 20. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. O que é isso? Começou a haver uma divisão na igreja. Reúne-se a cúpula. E a cúpula chega a uma conclusão, baseada nos princípios de Jesus. O que eles falam? Eles falam: os gentios não precisam obedecer a lei de Moisés. Esse fardo é pesado demais, nem nós conseguimos fazer isso. Não precisam. Mas, por uma questão de respeito e de consciência, os gentios vêm de outra cultura, vêm de outra história, outro contexto, outro ambiente, e vão prestar atenção nisso. Eles devem se abster de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, carne de animais estrangulados e do sangue. A parte da imoralidade sexual, vamos explicar. Comida contaminada pelos ídolos, para o judeu, era uma espécie de participação na idolatria, certo? O que acontecia? Tinha um monte de templo pagão lá. Monte. E o templo pagão, como acontecia em muitos tempos, sacrificavam-se o quê? Comida lá, né? Bicho e tal, que era com os sacerdotes. Épocas que o povo estava mais devoto, nos tempos pagãos, tinha comida pra caramba. O que acontecia com a comida em excesso? Sobrava, né? E aí do lado do templo, o que tinha? Uma lojinha para vender comida baratinha. Em tempos de crise, né, de inflação, né? Você vai matar um boi, vamos comer a comida
comida de um deus lá qualquer, né, que sobrou. E o vendedor vendia aquela comida, claro, que sobrava, ele tinha que girar a economia. E aí podia ter gente, discípulo ir lá comprar aquela comida que estava lá na venda, né, não estava com o selo da vigilância sanitária. O cara falou, não, mas é que isso aí foi sacrificado a um deus já. O vendedor falou, não, mas esse deus aqui não manda nada, pode ficar à vontade. Então tinha aquele comércio ali. Mas para o judeu, isso era muito forte. Muito forte. Para um gentio convertido, podia não ser. É moralidade sexual, é moralidade é pecado de qualquer jeito. Sim, nessa lista não é visto dessa forma. Né? Essa imoralidade sexual, provavelmente, né, os estudiosos concordam com isso, não está falando da imoralidade no sentido amplo, mas sim em questões de casamento consanguíneo. Sabe, irmãos, filhos do mesmo pai, né? Com mães diferentes, né? O parente muito próximo, que a lei de Moisés vedava, e o mundo pagão não estava preocupado com isso. Né? Então, tem a lista 4 coisas aqui que a lei de Moisés ou a lei de Noé proibiam. E são essas questões. Então, provavelmente tinha essa luz, né? Sobre essa questão da imoralidade sexual. Não era o sentido que a gente está acostumado a receber. Carne de animais estrangulados também tinha a ver com rituais, né? E com a forma que a lei de Moisés ensinava sobre matar os animais. Também ofendia a consciência dos judeus. E do sangue, que é a lei de Noé, né? No sangue está a vida, então deve-se evitar comer comida com sangue. Jesus Cristo já tinha falado que não é o que entra pela boca que faz ficar impuro, certo? É o que sai pela boca que faz ficar impuro, porque vem de dentro, não é o que entra pela boca. Jesus Cristo já tinha falado que o que entra, e ele fala, o que entra pela boca, menos animal estrangulado, porque animal estrangulado faz ficar impuro. Jesus Cristo não falou isso. Ele falou, o que entra não faz. Obrigado. Não tinha falado sobre isso. E isso não foi ensinado para os gentios. Quando isso vai para a igreja de Jerusalém, a igreja de Jerusalém fala, vocês querem pintar o cabelo de verde? Você quer ter uma mania? Fica à vontade. Fica à vontade. Observa isso. Por quê? Está errado? Não! Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Não! Porque se você agir assim e comer uma comida comprada no mercado idólatra, você vai estar agredindo, ofendendo e levando seu irmão a pecar. E Jesus Cristo falou que se alguém levar o seu irmão a pecar, é melhor, vocês sabem. Então, é uma interpretação ampla aqui do princípio. Respeita as dificuldades de conhecimento, de consciência dos seus irmãos judeus. Então, é uma regra baseada no princípio muito mais forte ali por trás. Muito mais forte ali. Esse foi a conclusão do concílio aqui. A gente pega isso e muitos grupos olham o parágrafo aqui e falam, então isso aqui é proibido. Opa, vamos usar a cabeça e interpretar aqui o contexto. Né? Qual é a mensagem aqui? A mensagem não está falando de comida aqui. Jesus Cristo já falou de comida. E Paulo em Coríntios reproduziu, ampliou e falou, galera, esquece isso, para de perguntar esse troço. Isso aqui o mestre já falou claramente, foi liberado. Não se preocupa com isso não. Vamos salvar as pessoas, vamos amar as pessoas, sabe? Fala o que você quiser. Então, primeiro princípio que a gente vê aqui do chamado à liberdade. Os judeus tinham um problema de comer carne estrangulada, né? Embora Jesus tivesse liberado qualquer comida. Certo? Então, tem uma coisa que é lícita, mas para os judeus não é. Podemos dizer que o judeu, e ali o concílio validou, né? Ele tem um direito relativo, tá? Não é absoluto, tem um direito relativo a ter sua mania. Por uma questão de consciência, de preferências, quando Jesus nos chama da liberdade, ele não quer que todo mundo seja igual, certo? Ele vai gostar de amarelo, ele vai gostar de verde. Tem gente que gosta do governo, tem gente que não gosta. Tem mais gente, né? Exato. Tem, não é? Temos um direito relativo a ter nossas manias. Temos
Temos um direito relativo a certa frescura? Eu me sinto no direito de ter certas frescuras. Não é, querida? Sim, amor. Não desrevele, por favor. Eu amo. Esposa, suporta minhas frescuras. Isso é legal. Tem coisa mais romântica que isso? Não tem. Cada um de nós tem direito. Faz parte da nossa liberdade. Nós temos. Você quer raspar o cabelo? Raspe, meu. Você quer? Decida, assuma, be free, seja livre. Seja livre. Fomos chamados à liberdade. Até a liberdade de pensarmos completamente diferente em alguns aspectos. Completamente. Temos direito a nossas manias. Que bom, né? Porque eu estou ficando velho. Eu gosto de conversar com o Edson, porque eu vejo que está à frente. Gosto, eu já aprendi o que me espera no futuro. Em alguns aspectos eu digo que eu já nasci velho e fui piorando. Com o tempo. Temos o direito às nossas manias, temos o direito de pensar do jeito que a gente pensa, seja qual for ele. Qualquer um. Ah, mas e se não for? Qualquer um. Temos o direito. Ah, mas, por exemplo, eu tenho um princípio quando eu fico solteiro. Eu não incentivo ninguém a se envolver em relacionamentos românticos. Por quê? Minha mania. Quando quer liberdade, quer? Divirta-se. Não quer? Não sou eu que vou tentar mudar a sua cabeça. O tal do Paulo não era? Já falamos sobre isso aqui, não é? Jesus Cristo não era? Não sou eu que vou falar sobre isso aqui. Cada um escolhe. Cada um sabe onde o seu carro aperta, começa um bico, o formato varia pra caramba, um bico. Cada um sabe. Cada um tem direito relativo às suas manias, às suas frescuras. Somos livres com relação a isso. Dentro da amizade, você conversa, você muda, todo mundo é livre. Completando a lição de Paulo sobre o alimento. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Amém. Sabe, esse papo, mas isso, estrangulado, e não é, não sei o que e tal. Paulo, para. Esse assunto de novo. Vou falar um negócio para vocês. Com respeito a esses alimentos, a gente tem conhecimento, tá? Sobre isso. Está falando para a carta de Coríntios, tá? Não tinha tantos judeus em Coríntios ali. Tudo bem, vocês têm conhecimento sobre isso, vocês sabem que pode comer e tal, fica à vontade. Mas lembrem que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então, você está lá na mesa, vocês botaram a minha foto lá, né? Comendo um negócio lá, né? Imagina se fosse um judeu do outro lado. E aí, está na mesa, e o cara saca ali um pernilzão de porco. Enfia na boca, aquela banha. Assim, ele botando fazendo aquela cara de troglodita ali, né? De Neandertal, comendo ali, e o irmão dele olhando aquilo, pálido, né? Pálido. E ele pensa assim: seu fraco, imaturo, olha como eu castigo. Eu posso, minha fé é forte.
E o outro vai sair e vai vomitar, né? O outro. Tomara que ele tenha aprendido alguma coisa com a minha maturidade. Porque eu tenho conhecimento. E eu sei que pode. Eu sei que pode. E aí, Paulo? Ei, conhecimento traz orgulho. Você ajudou o sujeito a amadurecer? Edificou alguma coisa? O uso do seu conhecimento? Temos opiniões muito fortes sobre questões que não fazem tanta diferença. Irmãos, tem alguns de nós que defendem opiniões polêmicas e não tem juízo. Casamento gay, você é a favor ou é contra? Sei lá, tomara que esses congressistas decidam lá o que eles quiserem e a gente possa continuar pregando a palavra de Deus e convertendo pessoas que têm inclinação sexual homoafetiva. E que bom é isso. Legalização do aborto, não, mas isso é um absurdo. Isso já é realidade. Vai legalizar, não vai? Tanta coisa para me preocupar, estou preocupado com isso. Ah, mas tem um irmão que defende isso de todo o coração e coloca. Como pensar com esse irmão? Pensar com ele. Tem misericórdia. Do que é contra o aborto? Misericórdia. Do que é a favor? Misericórdia. Eu não vou emitir minha opinião aqui, minha opinião sobre isso. Meus amigos sabem como eu penso. Eu não vou emitir minha opinião. Como a gente reage com isso? Entra numa de ficar discutindo publicamente como se fosse a posição da igreja? A igreja é laica. A igreja, o Estado é laico. Tanto faz. O Estado vai decidir de um jeito ou de outro. Mal consegue administrar nossos impostos. É laico. A gente vê pessoas diferentes vindo. E com uma construção, ó, a lei de Moisés é ensinada nas sinagogas desde os tempos ancestrais. Então respeite isso. O cara teve uma história que alguns valores para ele são muito fortes. Tem um irmão que bota acordo com arco-íris no Facebook. Tudo bem. Ah, o outro critica o outro que botou. O amor edifica. Tanto faz. Se o cara botar a bandeira do Flamengo, eu vou incomodar. Porque ele agride. Ele agride. Pessoalmente, é uma ofensa pessoal. Agora, as outras coisas, que tudo tem limite na vida, né? Tudo tem limite na vida. Basta, né? Chega. Mas o resto, por favor, né? O amor edifica, né? Vamos nos preocupar com outras coisas. Ficar entrando bombas aí? Vamos lá. 2. Liberdade. Foi chamado para liberdade. Então, quer dizer então que eu faço o que quero. Não é verdade? Liberdade não é isso? Faço o que quero? Na verdade é isso. Eu faço. Tá bom, vamos expandir isso, né? Eu faço o que desejo, porque tem uns desejos esquisitos de vez em quando, né? Eu faço o que desejo, né? Não vem não, né? Bem, faço o que decido, tá bom, fica mais equilibrado aqui, né? Eu decido. E eu faço o que eu decido. Certo? Isso é liberdade. Liberdade é você fazer o que você decide. Não o que o outro decide por você. Que é com base no que você quer, nas circunstâncias, né? Você pondera um monte de coisa e toma uma decisão. Isso é liberdade. Liberdade, faça o que eu decido. Sim, você faz o que você decide. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não, peraí. Você está na igreja. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso é isso. São chamados para a liberdade. Qualquer coisa. Ah, vai ver aquele papo de tudo me convém. Não, não vai ver esse papo. Liberdade é isso. Você tem a liberdade de decidir e realizar qualquer coisa que você queira e decida. Qualquer coisa. Então, alguns irmãos não vieram para o retiro. Eles tinham liberdade para isso? Tinham liberdade para isso. Isso é desconfortável para nós? Isso é desconfortável para nós. Temos a liberdade de ficar incomodados? Temos a liberdade de ficar incomodados.
Temos a liberdade de falar com eles para, né? Mudar? Temos a liberdade. Mas temos a liberdade de respeitar as decisões dele? Temos obrigação? Temos a obrigação de respeitar a decisão deles. É isso. Liberdade é isso. Livre. Ninguém é obrigado a nada. Por isso Paulo fala tanto de encorajamento. Quantas vezes você vê na Bíblia encorajem uns aos outros, suportem uns aos outros, animem uns aos outros, carreguem os fardos uns dos outros. É isso. A liberdade está no coração do Evangelho. Por isso foi a charada de Satanás para Deus. Botou Deus na parede aqui, e agora? Não, eu vou bancar. Jó vai ficar firme. Porque a relação é baseada na liberdade. Na liberdade. Jó me respeita, me ama, me teme e o faz por sua livre e espontânea vontade. Liberdade. Está no coração do Evangelho. E a gente fala aqui, desse púlpito, que muitas vezes pregou outra mensagem. Há uma década e meia atrás. Liberdade. No coração do Evangelho. No coração do Evangelho. Lembra do filho pródigo? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Sabe o que o filho mais novo fez? Usou a liberdade. E a gente sabe que o pai representa Deus ali, não é? Então ele morava na casa do pai, ele desfrutava da casa do pai, ele tinha todas as bênçãos na casa do pai e ele usou a liberdade dele. Ele tinha liberdade de sair e gastar a herança dele? Tinha. Ele foi, pediu a herança e o pai, que era Deus, toma a sua herança. E falou, muito obrigado, saiu e gastou tudo irresponsavelmente. Completamente livre. E depois, usando a liberdade dele, ele voltou com outro coração, e a gente conhece o fim da história. E ele voltou, e aparentemente, a mensagem é essa, que ele voltou até com um coração melhor do que o irmão mais velho, que estava lá na relação, mas tinha um coração menos livre do que o primeiro, que saiu e viveu alguns anos irresponsavelmente. Quem passa um tempo fora da igreja, muitos aqui, né, talvez umas dezenas de pessoas estão aqui, passaram um tempo fora da igreja, sabem a dor e a dificuldade e a vergonha que é voltar e restaurar o relacionamento com Deus. Mas em geral dão um valor diferente. Aprendem a liberdade, aprendem o que é sair, aprendem o que é voltar, aprendem de novo a misericórdia de Deus e falam, cara, é isso. A igreja não é perfeita, nem parece perfeita, mas é isso. O livre, espontânea vontade. Eu até aguento injustiças, até não, porque faz parte da vida de qualquer um. Eu fico e eu persevero. O livre, espontânea vontade. Deus, Ele criou um modelo da liberdade. Ele colocou um monte de ordem. Agora vocês precisam sacrificar virgens no vulcão aqui para mim. Não fez isso. Se Deus fizesse isso, a gente teria que fazer. Se Ele fosse assim, tem que sacrificar crianças no altar de fogo. Esse é Deus. Quem quiser obedecer, vai lá e obedece, faz isso. Às vezes a gente fica pensando, né? Não, mas esse Deus aí, eu não concordo que Deus pensa assim. Quem somos nós não concordamos, não? Você pode, quando eu ouço uma frase, volta e me ouço, né, discípulos? Não, acho que Deus não pensa assim, não. Você fica longe de você. Deus tem que pensar do jeito que você acha que Ele pensa. Legal, agora argumenta não, Abraão conseguiu um papo dele lá. Tenta aí. Deus pensa do jeito que Ele pensa, ora volta. E Ele pensa desse jeito. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eles falaram, Ele amou primeiro, Ele sacrificou primeiro, Ele montou as escrituras, Ele separou o povo, Ele trouxe Jesus Cristo, Ele sacrificou Jesus Cristo, construiu as cartas, construiu a doutrina, nos amou primeiro para que nós pudéssemos amá-lo.
E aí então, obedecê-lo e amá-lo, não importa. Amá-lo primeiro, vindo do amor. E a obediência fruto desse amor, desse desejo de agradá-lo. Fruto desse amor. Por livre e espontânea vontade. Diferente da obediência de filho e pai até certa idade da infância, né? Você precisa obedecer. Por quê? Porque papai é o papai. Não precisa de nenhum outro argumento. Com Deus não. Deus não quer esse argumento com ele. Você precisa obedecer. Por quê? Porque eu sou o papai. Não, você precisa obedecer porque isso vem do seu coração. Nós amamos porque ele amou primeiro. Então, Jesus nos apresenta várias boas perguntas, né? Mas entre uma delas, uma que eu quero destacar aqui, Jesus nos traz. A gente está falando aqui de o nosso irmão, né? Com respeito às manias, né? Do amor ao próximo aqui, que transborda do nosso coração. E nós temos uma tendência aqui de meio que equilibrar as coisas. Eu sou assim. Eu faço algumas coisas porque eu sei que eu tenho que fazer, é minha convicção de fazer. E eu não estou com vontade de vez, eu não quero, mas eu faço. Eu decido fazer. Uso a minha liberdade, eu decido fazer. E o tal do amor é um troço enrolado, né? Porque a gente tem que amar o nosso próximo. Mas não é só amar o próximo, né? É amar o próximo como o quê? Se fez. Aí Jesus lá em João 13:33 complica, né? Amar o próximo, amarmos aos outros como ele, complica mais ainda, né? Porque às vezes a gente não ama a si mesmo tão bem, né? E aí como ele amou, esse negócio vai enrolando, né? Vai ficando complicado isso. Vai apertando. E o próximo é igual aos judeus em relação aos gentios. Tem próximo de tudo que é jeito. É muito doido. Não, tem os próximos, assim, que os caras têm uns problemas, assim, esquisito. Esquisito, sabe? Mas que onde saiu essa criatura? Assim? Caramba! E tem que amar como Jesus amou. É como o fariseu falou, se ele soubesse quem é essa que está lavando os pés dele aí, ele não deixaria. Você deixa? Eu deixo. Você deixa. Naquele tempo, eram as meretrizes e os publicanos, né? Estavam lá na base da camada social, que os fariseus torciam o nariz quando Jesus falava com eles. E hoje, quem são? Quem são esses? Que a sociedade torce o nariz, né? Tem muita gente, porque o arco-íris é grande, né? Grande, né? De gente torta, né? E alguns deles aparecem perto de nós. Aparecem na igreja, aparecem na igreja em casa, aparecem. E aí Jesus fala, eu vim para os doentes. E nós, como discípulos de Jesus Cristo, somos chamados também a vir para os doentes. Claro que os doentes são todo mundo, né? Mas são todos os doentes. A gente fica escolhendo os doentes. Parece médico, né? Eu sou dermatologista, só trato doença de pele. É a minha especialidade. Se o cara vier aqui com problema de vista, não é comigo. É outra especialidade. E aí Jesus pergunta para nós, ei, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por quê? É tão claro. Jesus repete essas mensagens, vez após vez. Às vezes a gente se sente desconfortável ao lado de uma pessoa que não disfarça inclinações homoafetivas, por exemplo. Ou que não para de fumar o tempo todo. Ou que você sabe claramente que fuma outras coisas. Mas com o Edson que ele tem mais experiência. Ele já falou da vida dele aqui, né? Pode falar. Eu não tenho, né? Filho de papai e mamãe aqui, né, e tal. Eu sou um ingênuo.
inocente. Não sei. Eu estudo, vídeo na Wikipedia, como é que é, essas coisas. Não sei como é que é. Não tenho experiência. Precisa me respeitar. É mania minha. Eu estudei a Bíblia com pessoas que falam assim, eu não consigo respeitar ele. Ele nunca deu uma fumada no negócio. I'm sorry. Desculpa. Você tem uma aí para eu depois? Eu peço. Isso pode ajudar a salvar você. Cada uma que me aparece. Coisa de maluco. Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? A gente vê a mensagem de Jesus falando, não é verdade. O que ele queria dizer, isso aqui, tem que amar, tem que continuar amando. Eu não tenho tempo para amar todo mundo, eu vou escolher. Vou escolher aqui. Quem eu amo? Quem não ama? Jesus fala, convidem para jantar na sua casa alguém que não vai te convidar de volta. Se a pessoa vai te convidar de volta, é grande coisa, isso é amor, esse é o contrato, né? Convida alguém que não vai te convidar de volta, que não tem condição para te convidar de volta. Isso que Jesus fala. E fala um monte de vezes, de forma diferente, ao longo do Evangelho, depois das cartas. E a gente guia nossa vida pelo quê? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? É pelo amor que todos saberão que vocês são meus seguidores. Depois que ele fala uns aos outros como eu os amei. Porque as pessoas têm tanta dificuldade de nos reconhecer como seguidores de Jesus. Será que a gente para de falar? Ou como é a qualidade do nosso amor? É pelo amor. Não é por você postar no Facebook, nada contra, tá? Não é por isso que as pessoas não colocam. Todo mundo faz isso. Não diferencia ninguém de ninguém. Agora o amor diferencia. Eu gostava do Facebook, não estou falando contra isso não, irmão. Pode continuar, fica à vontade. Estou falando sobre o amor. Não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é o amor. É isso que brilha. É isso que chama a atenção. Onde vocês têm bons trabalhos. Como você trata o cara que limpa o seu banheiro, por exemplo. Isso nem é difícil, você mora. Por exemplo. Porque a vida é algo completo, holístico. O que você é? Integridade. Você viu meu servo Jó? O que ele falou? Íntegro. Íntegro. A maioria das pessoas, esse cara aqui, alguns de vocês já ouviram falar, é o Freud. Tá? É um cara que, diante de Deus, não acreditava em nada. Mas ele falou um negócio interessante. Ele falou assim, a maioria das pessoas não quer realmente a liberdade. Pois a liberdade envolve responsabilidade. E a maioria das pessoas tem medo de responsabilidade. Medo de responsabilidade. Então, Deus fala conosco. Faça o que você quer. E as pessoas só fazem o que querem. A gente fala, não, a gente faz o que eu... Não, a gente só faz o que quer. Eu acabei de largar uma chefia no TCU, não por causa disso, a equipe era ótima, mas eu aprendi um negócio. As pessoas só fazem o que querem. Se elas são obrigadas a fazer o que não querem, elas fazem mal feito e às vezes elas não fazem. E aí parte da liderança, né, a gerência da liderança, é ajudar a sua equipe a fazer o que ela quer. Isso é a força da liderança. As pessoas fazem em qualquer lugar, no trabalho, na igreja, na associação, as pessoas fazem o que querem. Só que liberdade traz responsabilidade. Então é mais fácil falar, não, eu vou na igreja, eu obedeço, eu isso. O que você faz? Eu vou no culto de semana quando dá, eu tento ter um tempo aqui, uma parceria espiritual, um discipulado, sei lá como a sua igreja chama, e orar aqui e tal, e isso para mim é obediência. Estou perdendo o ponto completamente. A nossa decisão de servir a Deus, de temê-lo, de adorá-lo, vem do nosso coração. E a gente assume nossas responsabilidades diante dessas decisões. Nossas responsabilidades. A gente não faz nada porque está obedecendo alguém simplesmente. Ou um conselho, ou uma direção, ou sabe-se lá o quê. A gente faz por responsabilidade. E a maioria das pessoas tem medo. Sabe, na minha última cirurgia, eu
encanamento estava meio entupido aqui, né? Precisou desentupir. E estava meio estreito, sabe? Sai só um fiozinho de água assim, né? Tudo pode informar, informação demais, né? Não vou entrar em detalhes. Abriu, fechou e eu estava lá. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, internado. O médico falou, não, tá indo bem, né? Tá indo bem. Vou deixar aqui. E eu vou te dar alta amanhã. Eu falei, o quê? Eu lá preso, né? Nos fios presos lá, né? Um caninho tomando lá analgésico, né? Antibiótico, não sei, papapá. Eu vou te dar alta amanhã, tá bom? Não! Mas não, você não quer sair daí, tá preso aí? Não! Me deixa aqui! Aqui tem umas moças que vêm aqui e elas me dão remédio, e elas me dão comida, e elas cuidam de mim, e em casa eu vou ter que cuidar de mim! Eu! E minha esposa, claro. Mas aí tem as crianças, ela vai ter que dividir a atenção, né? Aqui a atenção toda pra mim. Egoísta. É minha. Não vai me dar alta amanhã. Aí veio aqui, voltou no dia seguinte, ela falou, não, tá, deixa você aí mais um dia. Aí, agora eu preciso ganhar mais um. É só mais 24 horas. Vou ganhar mais um. Aí chegou no dia seguinte, viu a enfermeira tirando o negócio, o que você tá mexendo aí? Não, o médico já deu alta, vai embora. E agora? Eu vou morrer. A falta de liberdade, a prisão, a escravidão, ela traz uma certa segurança, não é? É previsível. Você tem responsabilidade. Você está lá porque você não tem opção. Você obedece porque não tem opção. Você vai ter que ter opção. Deus não quer isso. Por que você acha que os discípulos, os judeus, falaram tanto de voltar para o Egito, né? Voltaram de certa medida, isso é verdade. Mas somos chamados para a liberdade. Amém. O que você vai fazer com essa liberdade? Né? O que nós vamos fazer com essa liberdade? Transferir a responsabilidade para a igreja, dizer que tem não tem que fazer? Transferir a responsabilidade da igreja para dizer como a gente tem que amar ou não tem que amar? Ou assumir a nossa responsabilidade, a nossa liberdade pelo nosso aprendizado, pelo nosso crescimento, pelo nosso amor ao próximo. Sabe, Jó, depois de passar por tudo aquilo, ele saiu diferente. Ele falou, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó passou por todo aquele sofrimento, perdeu os filhos, as filhas, rebanho, riqueza. Então perdeu a esposa. Deus tem um carinho pelo patrimônio, né? E o resto perdeu tudo. Aí, tudo. E aí, qual foi o questionamento de Jó ao longo daqueles livros? Foi, o que eu estou passando não é justo. Isso, não é justo. Ele passa 35 capítulos falando isso. Que não é justo o que você está passando. Que os amigos falavam que ele tinha sido injusto. Ele falou, não, ele não foi injusto. Isso que está acontecendo comigo não é justo. E ele estava certo. Ele não foi injusto mesmo. Mas não era o ponto aqui. O ponto é que no fim disso tudo, ele aprendeu que Deus é Deus. Ele aprendeu que Deus, ele cresceu nisso, que Deus não se rege segundo um contrato pré-definido. Ele tem as opiniões dele, ele tem as vontades dele, e na sua vida, eventualmente, vão acontecer coisas que são injustas. Isso não é justo. E daí? Jó aprendeu a lição do e daí. Obrigado, Wilson. Esse é o coração da aula, foi esse daí. E daí? E daí? Agora que os meus ouvidos já tinham ouvido, agora os meus olhos te viram. E eu entendi. Meu papel melhor diante de ti. E Deus abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas, 1.000 jumentos, 7 filhos, 3 filhas. Deu nome, não sabia dar nome direito, Jó, mas Gemima, Késia e Keren, Apuk. Em alguma parte daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e ele deu herança junto com seus irmãos, eles ganharam herança.
E foi tudo maravilhoso, porque Deus quis. Ele não era em nada obrigado, mas Deus tem essa mania de querer. Ele também tem mania, tá? Ele tem essa mania de querer nos abençoar, de querer nos ajudar. No tempo dele, quando ele tem vontade. Mas é no tempo dele. E ele espera de nós que nós tenhamos a mania de querer adorá-lo, temê-lo e obedecê-lo por nossa própria conveniência. É isso. Obrigado. Intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Ok. Oi? 10 minutos. 10 minutos.